Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre história. Peguem o livrinho de vocês e vamos juntos participar dessa aulinha animada de hoje. Mais uma aula de história, no livro de História, páginas 101 e 103. Falaremos sobre domínio português e o período colonial. Vamos lá. Os primeiros anos de domínio português. Esse período vai de 1500 até 1530 e é conhecido como período pré-colonial. Os portugueses, envolvidos com o comércio asiático, não tinham gente suficiente para iniciar um domínio efetivo do Brasil. Todos os contatos eram feitos na costa, negociando a extração do pau-brasil com os indígenas. A partir de 1530, várias expedições mapearam a costa brasileira e, eventualmente, estabeleceram feitorias, fortes que guardavam o território português de invasões francesas. Então, aí começa, o domínio português. Então, quando se diz período pré-colonial, é porque vem antes do período colonial, de ter realmente uma colônia. Então, todos os contatos eram feitos na costa, negociando a extração de pau-brasil com os indígenas, ou seja, com os índios. Aí que começou as expedições a mapearem a costa brasileira. Bem, nessa época foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que em 1532 fundou a primeira vila brasileira chamada São Vicente. E logo depois fundou a vila de Santo André, ambas no atual estado de São Paulo. Esse português trouxe para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar e o seu cultivo desenvolveu-se em toda a faixa do litoral. Durante muitos anos, houve uma grande disputa com os franceses, mas após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los. Então, aí nós podemos ver que a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, em 1532, fez com que ele fundasse a primeira vila brasileira, que foi a Vila de São Vicente. E logo depois fundou a Vila de Santo André, todas duas no estado de São Paulo. E esse português também trouxe as primeiras mudas da cana-de-açúcar e o seu cultivo desenvolveu-se em toda a faixa do litoral, trazendo assim as riquezas. Durante muitos anos houve uma grande disputa entre os franceses, que queriam tomar posse dessas terras, mas logo os portugueses conseguiram expulsá-los. Período colonial. Então, nós vimos antes do pré-colonial e estamos aí no período já colonial, já é uma colônia. Começa em 1530, quando Portugal toma posse do Brasil. Esse período se estende até 1822, quando é proclamada a independência do Brasil, ou seja, o Brasil tornou-se livre do poder português. Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre europeus e indígenas e pelo processo de escravização dos africanos que foram trazidos para a lavoura da cana-de-açúcar. A valorização da produção açucareira aumentava a procura por escravos, pois por volta do século XVI o açúcar era considerado artigo de luxo na Europa e vendido por grama nas farmácias, ou seja, boticas, mesma coisa de farmácias. Então, a luta entre os europeus e indígenas era por isso, porque não servia mais a mão de obra indígena, eles queriam a mão de obra escrava. Por isso, traziam os escravos da África para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, porque a produção cada vez mais aumentava. A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. No período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente graças à compra e à venda da produção local. Então, a partir do momento que foi explorado nossa cana-de-açúcar, então vinham mais pessoas morar e aí fixavam suas residências e começavam a comprar e a vender a cana-de-açúcar. Desses recursos, os principais foram a cana-de-açúcar, o gado, o ouro e o café. Então, esses foram também outras produções que lá estavam existindo. O período colonial foi o mais extenso da nossa história e foi nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação com o domínio português e a cobrança de impostos.
Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenando-se, ou seja, as etnias começaram a se misturar. Então, a partir daí, né, o nosso povo brasileiro começou a ser uma mistura de etnias. Começou a misturar o branco com índio, índio com negro, negro com branco, e daí começou a aparecer outros tipos de miscigenações, certo? Aí nós temos aí as figuras dos indígenas vivendo despreocupadamente e interagindo com a natureza, né? Que é um tipo, um quadro ou uma aquarela de Rugendas. E também o engenho. Então, sabemos que os primeiros povos, né, a existirem aqui em nossa terra foram os indígenas. Até a próxima.